Doutor Dilson, já tem pergunta aqui relacionada a essa última matéria que foi divulgada aqui no rádio hoje, de pessoas que fora do Brasil, lá na Europa, tiveram reação aparentemente decorrente da vacina. Falar em coisa séria, inclusive gente que morreu, né? Trombose, enfim. O que é que a gente pode falar dos efeitos da vacina do Covid? Olha só, nós já temos... Desculpa, doutor, lembrando que foi da AstraZeneca. AstraZeneca. Exatamente, a AstraZeneca em um lote produzido lá na Europa, tá certo? Lembrar que nós estamos aqui recebendo também a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, produzido onde? Produzido no Instituto Serum, lá na Índia. Ou seja, esse lote que poderia ter causado, e a gente vai desmistificar o que aconteceu, ele foi produzido lá na Europa. Não é o lote usado aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e o Fara Manguinhos, lá do Rio de Janeiro. Bom, gente, então alguns países da Europa, principalmente a Dinamarca, tiveram alguns casos de embolia cerebral, trombose pulmonar, embolia pulmonar, trombose pulmonar e assim por diante. E aí o seguinte, toda vez que eu uso um imunobiológico, e essa vacina é um imunobiológico, ou seja, muito bem preparada, etc e tal, toda vez que você tem um efeito colateral, mesmo que ele não esteja diretamente ligado à vacina, nós temos, a ciência tem que parar aquela vacina, foi o que foi feito em alguns países, em 8 países da Europa, e analisar se aquele efeito colateral, que no caso aqui era uma embolia pulmonar, está de acordo com a incidência normal dos casos de embolia pulmonar naquela população. Essa vacina, nesta população especificamente, tinha sido usado em 5 milhões de pessoas e nós tivemos 3 casos de embolia pulmonar. Bom, inclusive um caso de morte. Acontece o seguinte, digamos assim, nos parâmetros que nós temos, nós devemos parar o uso da vacinação enquanto os cientistas caem sobre aquilo ali, os epidemiologistas e assim por diante. Então, a grosso modo, o que nós sabemos nesse momento é que a incidência, a quantidade de casos novos de trombose, de embolia pulmonar naquele país, e principalmente naquela população que usou a vacina, são 5 milhões de pessoas, não está diferente dos pacientes que nunca usaram essa vacina. Por quê? Porque na população geral, de uma maneira geral, Mávio Alves, nós vamos ter casos de trombose venosa profunda, que é nas pernas, e essa trombose venosa profunda, o coágulo ele pode sair, pode se soltar de uma veia de grande calibre nas pernas e ir para onde? Ir para a malha pulmonar, dando a chamada embolia pulmonar, e muitas vezes essa embolia é fatal. Bom, como é um caso de um imunobiológico, nós paramos, fazemos as pesquisas e vamos concluir ou não. A priori, os dados iniciais mostram que não há evidência de ligação entre uma coisa e outra. Outra coisa, vou dar um exemplo para você. No Brasil morrem de infarto naturalmente, sem essa pandemia, no ano de 2019, aliás, morreram 182 mil brasileiros, de maneira geral, de doenças cardiológicas. 182 mil. No ano de 2020, por conta da pandemia, as pessoas ficaram represadas em casa, não foram fazer, praticamente ninguém fez consulta ao cardiologista, ninguém fez consulta com o oncologista que trata câncer. O que é que aconteceu? Os casos de câncer pioraram e a mortalidade por doença cardiovascular explodiu para 402 mil. Meu então, Deus, um aumento de 40 mil mortes a mais só por doença cardiológica, independente da Covid e assim por diante. Então, o que acontece, Mávio, é que o seguinte, as pessoas continuam morrendo de outras doenças. No Brasil morrem entre 1 milhão e 200 mil pessoas e 1 milhão e 400 mil pessoas por ano. E aí o seguinte, se você, por acaso, toma um imunobiológico e quando 3 ou 4 dias depois tem um infarto, a ciência vai parar para ver se tem ligação. E geralmente não tem. Ou seja, aquele infarto aconteceria de qualquer maneira. Tá certo? O que aconteceu, o que inclusive vai ser concluído, digamos assim, com 40 anos de experiência, eu não chuto nada, eu afirmo cientificamente, com certeza quase que absoluta, porque a medicina não é uma ciência exata, como a matemática. Nós somos uma ciência imperfeita, trabalhamos com fatores de risco, trabalhamos com uma série de parâmetros estatísticos. Eu posso lhe dizer,
daqui a 1 ou 2 semanas, que todas as pessoas da Dinamarca e dos países da Europa vão voltar a usar essa vacina da AstraZeneca e as outras vacinas. Lembrar, gente, que são mais de 220 vacinas sendo produzidas no Brasil, inclusive no Brasil, em Minas Gerais, está sendo produzida em fase 2 uma vacina própria do Brasil. Lembrar que a Coronavac ela está sendo produzida na China pela Sinovac e aqui no Brasil ela é fabricada pelo Instituto Butantan, mas a tecnologia é chinesa. A AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, está sendo produzida na Inglaterra, tá bom? Aqui com a Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio de Janeiro, do governo federal. Então, lembrar que os efeitos colaterais de uma vacina, eles existem. Agora, nós médicos temos que separar o joio do trigo. Então, nada impede que o camarada use uma vacina. Por exemplo, eu utilizei as 2 doses da vacina, não tive nenhum efeito colateral, inclusive não senti nem a picada da agulha, ou seja, a agulha era tão fininha que eu não senti nem a picada da agulha. Todos os funcionários do Grupo Policlínica fizeram uso da vacina, ou seja, mais de 30 pessoas, nenhuma teve nenhum efeito colateral. Então, nós temos pacientes no grupo que é fumante, tabagista, com DPOC, pacientes que têm, por exemplo, doenças imunológicas, ninguém teve, 0. Ou seja, essas vacinas são muito seguras, até porque a tecnologia dela, Marvio Alves, nós conhecemos essas vacinas, a tecnologia há mais de 100 anos, principalmente essa do Butantan, que usamos aqui, e da AstraZeneca. As vacinas de tecnologia mais novas, de 40 anos para cá, não são produzidas nem usadas no Brasil. São as vacinas da Moderna americana e da Pfizer, porque elas usam o RNA mensageiros. Ela não usa o vírus morto ou atenuado, usa um pedaço da informação genética do vírus e não são usadas aqui. Obviamente, quem usa um pedaço do DNA do vírus, com certeza, ela é muito mais segura do que quem usa o vírus morto ou atenuado e assim por diante. Então, eu confio plenamente, essas notícias vão sempre acontecer. É importante que a ciência vá a público, porque senão cria-se o terrorismo digital. Você vai no grupo de WhatsApp. Olha, não vai não, vai não, vacina, tu vai morrer, vai ter. Então... Olha, eu vou dar um exemplo a vocês para ficar claro do que é estatística. Todo mundo já sabe desse tema, mas muita gente não. Vamos correlacionar. É o caso, por exemplo, do uso do anticoncepcional. A mulher usa uma medicação para evitar filhos. E aí o seguinte, aí o que é que dizia-se? Que o anticoncepcional, utilizado já desde a década de 50 até hoje, ela provoca trombose venosa profunda, ou seja, coagulação nas pernas da mulher. E essa coagulação, ela sair um coágulo, por exemplo, numa veia de grande porte periférica e até o pulmão e dar a mesma coisa que a vacina daria, por exemplo. Seria uma embolia pulmonar, tá certo? Maciça e até a morte. Bom, quando a ciência foi se debruçar sobre o público-alvo que tinha trombose, era o seguinte, Mávio, quem tinha trombose era as pessoas que tinham alto risco já. Quando foi visto, por exemplo, se você tirar as pessoas de alto risco, a quantidade de trombose é praticamente igual. Segundo, a quantidade de anticoncepcional que você usava. Então, geralmente, a gente usava anticoncepcionais que tinham estrógeno acima de 50 microgramas. E aí, a recomendação é que se baixe para 20 ou 30 microgramas. Quem é que tinha mais trombose? É os que já têm mais. Os diabéticos, os tabagistas, os obesos, de uma maneira geral, os que a família já tem doenças trombóticas, de uma maneira geral, ou seja, tivemos vários casos na família, e assim sucessivamente, mostrando que, na verdade, havia um incremento nos pacientes que já têm grandes quantidades de trombose e assim por diante. Então, quando foi visto as pessoas que tomavam anticoncepcionais e não tinham esse grupo de risco, a incidência da trombose era praticamente a mesma. Então, a ciência tem isso. E nós, médicos, por exemplo, o que é que fizemos? Continuamos usando anticoncepcionais. Mas se a mulher já teve, por exemplo, se ela tem erisipela, porque ela tem excesso de peso, mais de 100 quilos, muitas vezes tem obesidade mórbida, nós não usamos. Se ela é tabagista, nós não usamos. Se a mulher tem mais de 35 anos, nós não usamos. Então, para isso existe médico. A medicina é uma das ciências, Mávios, que mais recebe a parte de informática, que mais recebe investimento em informática
neurociência e tudo mais. Ou seja, para que um computador possa decidir diagnóstico. E até agora, na Universidade de Harvard, de Princeton dos Estados Unidos, ninguém conseguiu substituir o médico. Porque as variáveis que nós trabalhamos são tão grandes que um computador não consegue, com todas as informações que um computador tem na sua memória, não consegue dar um diagnóstico. Porque, veja, o camarada chega com dor no peito. A dor no peito pode ser um infarto? Pode. Mas pode ser um osteocondrite, ou seja, inflamação aqui da parte óssea do gradil costal. Mas pode ser uma neurite intercostal. Pode. Mas pode ser inflamação por herpes zoster, o chamado cobreiro, em fase inicial. Pode. Mas pode ser inflamação do pulmão. Pode. Pode ser uma gastrite de fundo do estômago. Pode. Ou seja, como é que o computador vai separar? O velho Google, o que é que ele faz? Quando a pessoa chega lá e diz, olha, eu estou com dor no peito. Você bota dor no peito, o que é? Ele bota lá infarto do miocárdio. Porque é a doença mais temerosa, aí o quê? Os robôs lá do Google, ou seja, o algoritmo no Google, leva para o mais grave doença. E aí o cara vai para o médico. Às vezes chega um camarada lá com 18 anos, 20 anos, mais forte que o Incrível Hulk, cada músculo grande, anda 20 km por dia, eu estou com dor no peito e o Google disse que eu estou suspeita de infarto. Ou seja, compadre, tu usaste muito maromba, cara, tu estás com aquela síndrome, ou seja, o sujeito usa muito exercício físico, e aí o seguinte, a actina, miosina, o ácido lático que é produzido no exercício faz com que você inflame os terminais nervosos, até para espirrar dói. Ou seja, o Google não serve para isso, ou seja, as pessoas já vêm com o diagnóstico por conta disso. Então, gente, toda vez que tiver dúvida, vai lá para o médico, doutor. Usa o Google para fazer pesquisa de escola, por favor. De escola, gente. Você sobre história. Essas coisas. Então, fechar os estabelecimentos comerciais, como aconteceu aqui em Palmares, no sábado, não é? E no domingo, porque já é fechado mesmo. E as pessoas se aglomerar no domingo, vai resolver alguma coisa? Olha, claro que você resolve em pequena escala. Você resolve, veja, em pequena escala. Mas, ou seja, o sacrifício para a população, o sacrifício para a economia, não compensa muitas vezes. Por conta de quê? Veja, se você vai fazer isso aí, a primeira coisa que tem que acontecer é que todas... Sem falar, doutor, de que as praias aqui, eu tô com a foto aqui... Você ouviu a foto? Estão cheias. A praia cheia, lotada. E as pessoas, ou seja, ninguém está dando bola para isso. O sistema de saúde do país, o público e o privado, também está entrando em colapso. Tem uma brincadeira que diz que o Covid não vai na praia, só vai na igreja, né? Porque as igrejas não estão podendo fazer. Então veja, o que acontece, gente, é o seguinte, veja, claro que vai chegar um certo momento, tem um certo momento em qualquer pandemia no mundo todo, que você precisa fechar absolutamente tudo. A China fez isso. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ou seja, é a maior população do mundo. E é o maior aglomerado urbano do mundo. Gente, a população da China ela é 7 vezes maior do que a do Brasil. Com a mesma área geográfica. Cidades monumentais. Na província de Wuhan, na cidade de Wuhan, o que é que aconteceu? São 11 milhões de habitantes e a província em si, que é o estado, são 40 milhões de habitantes. Ou seja, maior que o Nordeste inteiro. O que é que a China fez naquele momento? Ela fechou absolutamente tudo, mas ela começou logo em seguida o quê? Rastrear. Ou seja, fundamental numa pandemia como essa, que nós já temos tecnologia, não falta mais os famosos testes, é rastrear. Segundo, toda a saúde pública, seja privada, seja SUS, seja complementar, tem que dar as mãos e o município que tem a grande força, quem executa a saúde é o município e os estados. Então o estado tem aqui o hospital regional, um hospital terciário. O município tem a fase primária, que é a fase mais importante. Então, o município, com seus 600, 700 funcionários aqui em Palmares e em outras cidades, eles devem ficar, na verdade, esse sistema tem que ficar estressado. Durante essa pandemia, tem que trabalhar o tempo todo, não conceder férias, ou seja, é feito uma guerra. Um soldado numa guerra, ele só sai do campo de batalha quando está ferido, ou quando está exausto, ou quando está com uma doença. Porque isso vai passar um certo momento e a gente tem que pegar todas as pessoas. Eu poderia estar muito bem confortável. Tenho 60 anos de idade, sou do grupo de risco, entendeu? Sou o grupo que mais morre, mais se infecta. Eu devia estar na praia, eu devia estar escondido numa casa, como muita gente foi. O maior cardiologista de Pernambuco ficou 4 meses dentro de uma fazenda, sem botar o focinho de fora, nada. Ou seja, aí o irmão morreu de Covid. Aí ele resolveu sair do interior, a sua fazenda, e foi para
para o enterro do irmão. Mas aí quando viu que centenas de pessoas estavam morrendo porque ele é o mais hábil cateterista de Pernambuco, além de fazer cateterismo, ele faz cirurgia para cateterismo, ele resolveu, disse, não, eu não vou abandonar, vou botar uma máscara e vou salvar quem pode ser salvo. Resultado, pegou Covid e morreu. Ah, meu Deus. E assim que funciona, ou seja, ele passou 4 meses lá isolado completamente, entendeu? Ele e a sua família, mas aí deu a bobeira de ir para o serviço lá para o Procap e terminou morrendo, e assim por diante. Hoje está no céu como um anjo do Senhor. Mas veja, alguém tem que fazer, nós somos generais, nós somos soldados, ou seja, alguém tem que ficar na frente de batalha. Eu disse a você, disse no começo de janeiro, que nós iríamos morrer em pouco tempo, mais de 300 mil pessoas, ninguém acreditou. Diz, olha, nós vamos chegar a 300 mil pessoas até o final de abril. Eu lembro que a gente discutia aquele número absurdo de 1 milhão e tanto que foi colocado, pela revista... Pela revista a Imperial College. Isso, a Imperial College. Fez uma previsão tão catastrófica para o Brasil, a gente discutiu, não chega tanto não, mas a gente chega perto de 300 mil, foi... Agora, veja o que poderia ser feito no caso de qualquer cidade do interior. Primeira coisa, tem que funcionar a guarda municipal. Dia de semana, todos nós temos que ficar, todas as autoridades, todos os secretários, temos que ficar o quê? Nas ruas protegidos, impedindo que a população se aglomere. Ou seja, claro que se você vai fazer um sacrifício, é melhor você fechar o comércio sábado e domingo do que fechar a semana inteira. Mas chega um certo momento, quando nem o UTI tiver, nem para o público, nem para o privado, porque o que é que fazia o cara de classe média? Tem 44 milhões de pessoas que têm carteira de saúde. Aí dizia, não, aqui, ó, minha carteirinha aqui, tá aqui minha carteira. Como se a carteira de plano de saúde fosse o quê? Vacina, carteira de vacina. A carteira de vacina vale muito mais do que a do plano de saúde, gente. Por quê? Os hospitais privados estão cheios também. O que é que vai acontecer? Você vai morrer na fila. Vai morrer na fila. Ou seja, eu vou dar só uns dados aqui que você imagina, dados de ontem, viu? Por falta de UTI. Por falta de UTI, as pessoas que foram para hospitais, que morreram sem estar na UTI. Morreram sem estar na UTI 72 mil pessoas. Ou seja, morreram no hospital, morreram de Covid-19, mas não estava dentro da UTI. Os que morreram na UTI foram 124 mil pessoas. Agora, por que você acha que morreram 72 mil, 33% das pessoas dentro de um hospital? Morreram por quê? Porque faltou alguma coisa, faltou a hemodiálise, que muitos pacientes precisam de hemodiálise, faltou, por exemplo, muitos hospitais não têm, por exemplo, respiradores? Respirador, mas também não tem a parte cardiológica, porque muitos desses pacientes precisam de marca-passo, muitos hospitais não tem marca-passista para colocar um marca-passo de urgência. O cara termina morrendo do quê? Da consequência da doença, que essa doença ela pega vários sistemas ao mesmo tempo, cardiológico, neurológico, pulmonar e assim por diante. Nesse momento, por exemplo, em Santa Catarina tem 419 pessoas na rua, ou seja, esperando que alguém morra na UTI, ou tenha alta geralmente é só por morte, para entrar. São 419 catarinenses que estão esperando com a ambulância, ou seja, o cara está dentro de um SAMU, esperando que alguém morra para que o parente entre. Em Goiás, no estado de Goiás, 291 pessoas, Distrito Federal 224. Ou seja, o sistema entrou em colapso em algumas cidades. Então, é obrigatório que todos nós, não é só o governo que faz isso, gente, a população tem que fazer isso. Em algumas cidades de Minas Gerais, o prefeito, o padre, o pastor, os comerciantes, as associações de bairros se reuniram e cada uma dessas autoridades, públicas ou privadas, e assim por diante, elas fizeram a vigilância para impedir que as pessoas se aglomerem, entendeu? Na Europa, as multas são milionárias, chega até a prisão se você colocar a vida de outras pessoas e assim por diante. Então, não é só o governo que faz essa parte, nós também temos que fazer. Ou seja, nós estamos cansados de ouvir todo dia que você não deve fazer festa. Agora mesmo, o grande Gabigol, não gosto muito do Flamengo não, mas gosto do Gabigol. Resultado, ele foi onde? Ele simplesmente, a polícia, nesse fim de semana, deu uma grande batida em São Paulo, num cassino clandestino, fechado, todo mundo fumando. Não sei se cigarro só, mas fumando alguma coisa. Fumando alguma coisa. Sei que é a erva do diabo, como diz aqui nosso amigo Edivaldo, entendeu? Ou seja, todo mundo fumando naquele ambiente fechado, todo propício para a Covid-19, bebendo. Ali tem sexo, rock and roll, muito dinheiro. Quando a polícia deu a batida
e prendeu todo mundo e levou para a delegacia. Quem estava no meio? Gabigol, Acho que bicho. pegaram ele escondido embaixo da mesa. Foi, debaixo da mesa, ou seja, debaixo da mesa, aquela mesazinha que o cara joga ali, aquela bolinha miserável, entendeu? Ou seja, que exemplo, Gabigol, tu estás dando aqui para os flamenguistas, que é a maior torcida do Brasil, né? Dizem que 80 milhões de pessoas, entendeu? Exemplo ruim, cara. Ou seja, tu acabasse de ganhar um campeonato e fosse comemorar. Não, veja só, num cassino clandestino, cara, não era só aglomeração. Era um cassino clandestino, sem máscara, os camaradas tudo, você sabe que ali daqueles cassinos, ali tem uns quartinhos, etc e tal, ou seja, tem aquelas mulheres que gostam que os homens gostam de financiar os seus sonhos. Gente, veja, a mulher não está ali, muitas vezes ela tem um sonho, tem um carro, ela tem um sonho, muitas vezes de ter uma casa, e não pode, ou seja, ela nasceu, Deus deu a ela, feito o Rio de Janeiro, nasceu esculturalmente, mas ela não tem as condições financeiras. E muitos homens vão financiar os sonhos delas, entendeu? Segundo ele diz aí, né? São até um nome romântico, né? É uma forma de dizer. São, né? Os dads, né? Os dads. É uma forma de falar que a mulher chama tá ali para se prostituir. Elas chamam-se dad. Olha, aquilo é meu dad, é meu financiador, viu? Ora, ninguém até hoje me financiou. Agora, resultado. Você está financiando alguém, Marvio Alves. Eu, graças a Deus, só de casa mesmo. Mas, geralmente, coincidentemente, essas dads, aí, geralmente, é assim, um coroa de 60 e uma dad de 20. Entendeu? Olha, gente, eu posso financiar o estudo de alguém, mas financiar os sonhos, né? Entendeu? Demais, é difícil, né? Bom, mas isso existe e a gente não pode romantizar. Bom, o que acontece, gente, é exatamente isso aí. Não é só o governo que faz a saúde pública. Agora, precisamos que o município que faz a saúde básica, que tem a capilaridade, tem mais funcionários. Aqui não tem funcionário federal, aqui só tem estadual e municipal. A União, ela formula a política de saúde, ela financia o sistema, tá certo? Mas quem vai fazer a saúde funcionar mesmo, executar é o município. E o Estado, quando a saúde é secundária, quando é coisa de alto custo e assim por diante, média complexidade e assim por diante. Então, todos nós, nesse, digamos assim, nós estamos no ocaso da pandemia. Por quê? Porque o Brasil já contratou quase 440 milhões de vacinas, mas vão chegar, depois tem um cronograma, gente. O Canadá comprou 5 vezes a população, pagou mais. Israel pagou 6 vezes mais. Aí o cara diz assim, o desinformado, o pessoal da Globo, desinformado, o que é que ele diz assim? Não, porque Portugal, saiu em todas as notícias, Portugal é um país que foi o espelho como se faz a gente. Portugal tem uma das maiores. Portugal só tem 10 milhões de habitantes, tamanho do estado de Pernambuco. 10 milhões de habitantes. 10 milhões. Segundo, foi uma das maiores epidemias que nós tivemos lá. Ou seja, teve que fechar tudo. Absolutamente tudo. Israel tem a mesma coisa, 9 milhões de habitantes, tamanho de Pernambuco. Claro, se o Brasil fosse Israel, nós já estamos com quanto? Quase 12 milhões de. Já tinha vacinado toda a população, ainda sobrar um pouquinho ainda, gente. E assim por diante. Só que nós somos o 5º maior país do mundo em termos de população. E um país que tem vários países dentro dele aí e assim por diante. Então, nesse caso, nós só temos aqui Índia, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos, China. Ou seja, e o Brasil. São os 5 maiores países do mundo. Se juntar esse país aqui, é metade da população global. A Índia, por exemplo, que tem o Instituto Serum e outros institutos que fabricam, é um dos maiores fabricantes de imunobiológicos do mundo, não vacinou quase ninguém ainda. A China, a mesma coisa. Não vacinou ainda nem 1% da população dele. O que é que ele faz? As medidas restritivas. Olha, você não tem o que fazer, vagabundo. Você não está no meio da rua, não, cara. Você não está no cassino lá, dando jogo de azar. Você está em casa, fazendo alguma coisa produtiva e assim por diante. Então, nesse caso, nós precisamos também ter nossa responsabilidade também. E reivindicar o quê? Que a AstraZeneca, ou seja, o Instituto Butantan de São Paulo com a Sinovac e a do Rio de Janeiro com a AstraZeneca, começa a estressar o sistema, ou seja, fabricando se eles propõem fazer 600 mil vacinas, vamos trabalhar 24 horas para fazer 2 milhões. É assim que se faz em guerra, doutor. E assim por diante. Então, Operação de guerra. Operação de guerra. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho dessas
possibilidades do Ministério da Saúde aí mudar? O general Pazuello pode estar de saída do cargo? E qual seria o perfil do profissional que iria substituí-lo nesse auge de pandemia? Será que tem muita gente aí candidato numa pandemia como essa? Vamos lá. Olha, pouca gente se arriscaria. Obviamente não é o perfil de um general. O general, a estratégia dele é completamente diferente. Ele mostrou que a estratégia militar não funcionou. Nós tivemos já 3 ministros em pouco mais de 2 anos, né? Tivemos o Mandetta, que foi um bom ministro, ou seja, só não foi melhor porque ele, digamos assim, ele queria ser um popstar e ao invés de ser um executivo. Tivemos o ministro Taish, que é um cientista, mas realmente não entendia nada e logo em seguida entrou em processo de colisão com o Bolsonaro e terminou saindo. O general, por ser, por exemplo, um pau-mandado, etc. e tal, entrou no sacrifício. E aí o seguinte, trouxe todos os vícios do governo para dentro do ministério. Ou seja, todos os vícios que o presidente tinha e não se contrapôs a ele. Ou seja, é um pau-mandado, ou seja, militar na sua hierarquia. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente, e ele, apesar de ser general, outro ser capitão, mas aí na presidência não conta isso. E resultado, o Pazuello queimou o filme do Exército, queimou o filho dele próprio. Então a pergunta quem era o louco para assumir o Ministério da Saúde nesse momento? Gente, exatamente o contrário. Quando você está vendo dificuldade, eu estou vendo facilidades. Porque é o seguinte, primeiro, nós estamos na pior fase da pandemia. Vamos chegar facilmente até o mês de maio a 2.500 a 3.000 mortes por dia. Nossa. Até a vacina começar a fazer efeito, tá certo? Se não houver nenhuma mudança no perfil da população e dos governos estaduais, municipais e do governo federal. Então, a pandemia, a tendência dela é piorar nesse período de 60 dias. Então, é o período melhor para quem é cientista. Ou seja, é o período melhor. Ou seja, quando a guerra está sendo perdida, nós temos tudo a ganhar. Não temos nada a perder. Então, primeira coisa, existe uma possibilidade que uma cardiologista, colega nossa lá do Instituto do Coração de São Paulo, né, doutora Ludmila Abraão Azar, ela seja a nova ministra da Saúde. Aí você pergunta, mas se você entrou no perfil da doutora Ludmila, que entre outras coisas, ela é a diretora da Ciência e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual pertence há mais de 35 anos. Se ela aceitar esse cargo aqui, se você teve a curiosidade de entrar nas redes sociais dela, no Twitter, lá no Facebook, Instagram, ela prega exatamente o contrário que o general Pazuello faz. Ou seja, ela não acredita em tratamento precoce, cloroquina, essas coisas. Segundo, ela é uma estimuladora da vacina. Ela já fez a primeira dose e colocou o bracinho na internet lá, mostrando que foi vacinada, para dar o exemplo aí assim por diante. Ou seja, essa seria talvez talhada, porque conhece ciência e tecnologia, tem mestrado, doutorado, é professora do Instituto Coração, o maior instituto da América Latina, ou seja, o maior hospital da América Latina. Só para você ter ideia, tem 30 mil funcionários. 30 mil é o maior dobro de Chechel da população. É verdade. Ou seja, é uma cientista. E se aí segunda coisa importante que as pessoas não estão vendo, ou seja, o mar está para peixe, porque com a entrada do seu Lula na corrida presidencial, Bolsonaro tem que mudar 180 graus as bobagens que diz. Ou seja, ele está vendo o seguinte, que a perda de popularidade todinha é pela saúde. Ele pensa em emprego, já é uma loucura que ele só fala em emprego, ou seja, ele quer proteger o trabalhador de toda maneira para não perder emprego, para que a população não vá para a miséria. Ele sabe que a miséria, cada 1% de pessoa desempregada, 1% aumenta na taxa de suicídio. Ele sabe tudo isso. Mas aí o grande desgaste dele é pela saúde, principalmente pelo general. Então o que é que ele vai fazer? Ele obrigatoriamente, como Lula entrou e desequilibrou a parte política do país, porque até então estava o quê? Bolsonaro, que ia para o segundo turno, e já estava no segundo turno. Em segundo lugar, quem iria para o segundo turno? O Huck, o Moro e assim por diante. E agora não, doutor. Quem está no segundo turno é Lula e Bolsonaro. E aí Lula prega uma coisa, se Bolsonaro não fizer melhor, Bolsonaro vai perder as condições, porque tem o Ciro Gomes, tem o Moro, que é o único dos candidatos que no momento
bate em Moro. Moro é o único candidato que, nesse momento, pela pesquisa, ganha para Lula e ganha para Bolsonaro, ainda, ou seja, os outros todos perdem. Bolsonaro ganharia no segundo turno, nesse momento. Então ele sabe o seguinte, que a chave da reeleição dele é a saúde. Por quê? Porque a economia demora muito. Para privatizar uma empresa, para o Congresso, passar pelo Supremo, tem algumas coisas que tem que passar pelo Supremo, demora 1 ou 2 anos, doutor. Não tem tempo mais para governo, porque esse ano é para sair dessa pandemia e para o ano fazer política. Então ele sabe naturalmente que a única chance dele se reeleger é pela saúde. Então, quem assumir a saúde, vai assumir com cartas brancas, gente, e fazendo o contrário do que ele pregava, vacinando a população, fazendo uma ponte entre municípios e estados, entendeu? Deixando essa bobagem que o Supremo fez de passar toda a execução da parte de saúde só para estado e município, ou seja, a União tem que chegar lá sem arrogância, dizer, olha, gente, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho a força. Vamos reunir aqui agora 27 governos estaduais e 5.450 governos municipais. O que é que vocês precisam? Dinheiro, execução, rapidez e assim por diante. E eu acho que a doutora Ludmila Hazar, que apesar de ser médica, com esses títulos todos, ela também está dentro da política, porque ela tem vários parentes, o pai, etc., tal, ligado à política, eu acho que ela faria o ideal por conta disso. Porque então essas coisas pequenas, Mávio, vão contar muito mais para Bolsonaro tirar esse general do que as grandes coisas. Ou seja, ela vai ter dinheiro, vai ter poder e ele vai fazer o quê? Política. E ela vai fazer o quê? Saúde. Eu imagino se essa semana ela ou qualquer uma pessoa desse perfil, então, se o camarada hoje, com carta branca, qualquer grande cientista brasileiro, qualquer grande sanitarista, qualquer grande médico brasileiro que assumisse a saúde nesse momento, ele sairia como um grande, se não quisesse espetacularizar como Mandetta. Uhum. Tem que ser técnico, ou seja, falar pouco, fazer muito, falar pouco, fazer muito. Agora, para fazer, digamos assim, colocar os holofotes para depois querer ser deputado, senador, governador do meu estado, aí fica difícil, porque aí você quer o brilho da saúde para levar o brilho para a política e essas coisas não se misturam, tá certo, gente? Acredito que qualquer grande com esse perfil vai dar muito certo e pouco mais de 3 meses vão fazer efeitos americanos, doutor. Quando começavam a fazer a vacinação em massa, os Estados Unidos já caiu horrores. Os Estados Unidos chegou a ser 5 mil mortes por dia. E houve uma queda muito grande, que já chegou a 80 milhões. Por quê? Porque é o país que mais fabrica vacina. O Donald Trump disse que não ia exportar nenhuma. O Biden, todo mundo diz, não, ele vai exportar para a América Latina, primeiro, o que ele disse? Primeiro eu, first on, primeiro América. Isso. Não mudou, foi nada, ou seja, americano só pensa em americano. Então nós temos que pensar nos brasileiros, principalmente, e obviamente nós somos solidários, temos que nos solidarizar principalmente com africanos, com agora a gente precisa cuidar da gente primeiro. Mas né, cuidar da gente primeiro, que nós estamos pior do que todo mundo. Vamos lá, doutor Deus, para fechar aqui, ainda existe pessoas que sempre procuram saber sobre tireoide, nódulo, hipotireoidismo, hipertireoidismo. O que é que o senhor, doutor Deus, pode fazer para esclarecer essas pessoas desses temas? Aí a gente só tem 2 minutos. Olha só, Mávio, 2 minutos a gente vai tratar disso na próxima semana, mas é fundamental. Por exemplo, muita gente nos procura, há mais de 30 anos que tratamos pacientes com doenças tiroidianas, seja um nódulo benigno, nódulo maligno, seja hipotiroidismo, a falta ou a redução da produção de hormônios, tiroxina pela tireoide, ou então o excesso de produção de hormônio, que é o hipertiroidismo, nos procura. E muita gente que vem com ultrassom, doutor, é o seguinte, eu estou aqui com ultrassom, muito bem feito, foi feito lá pela doutora Carolina, foi feito em Caruaru, Recife, São Paulo, Miami, qualquer país do mundo, e está dizendo que eu tenho um nódulo, que eu tenho um cisto na tireoide, eu vou morrer de câncer. Gente, isso é muito frequente, sabe por quê? Porque mais da metade da população adulta tem cisto, ou então tem um nódulo na tireoide. Só que esses cistos e esses nódulos, grande parte das vezes, a infinita maioria das vezes, são benignos. E a maioria sequer mexe na produção do hormônio. Ou seja, é um achado. Como é um achado, por exemplo, você tem um sinal de pele. O cara tem um sinal de pele, porque nasceu com aquele sinal, mas aquilo não é doença. Aquilo é um defeito da sua biologia. Então, gente, quando você vai para o médico, tem uma classificação chamada chamas e outras classificações, e quando o médico desconfia que aquele nódulo é maligno, ou que aquele cisto é maligno,
ele faz uma punção. Ele faz uma punção com agulha fina. Se não conseguir material suficiente, ele faz uma biópsia. Então, obviamente, a quantidade de câncer que eu pego, por exemplo, é muito pequena. Então, lembrar que nem todos os nódulos, nem todos os cistos são malignos. A infinita maioria é benigna. Então, nesse caso, na próxima semana, nós vamos nos aprofundar e esperamos que o público ouvinte da Cultura dos Palmares nos brinde aqui pelo WhatsApp da gente aqui com perguntas sobre isso, sobre doenças tiroidianas, porque é um capítulo importante e nesses mais de 30 anos que estamos aqui, eu, Mávio Alves e outros locutores falando sobre saúde, é uma pergunta recorrente. Então, nódulos, vamos falar sobre nódulos, sobre hipertiroidismo, aquela doença que tinha chamado bócio antigamente. Porque muita gente pergunta, doutor, por que desapareceu o bócio, aquele papo que as pessoas tinham? Vamos explicar por que é que o papinho desapareceu. Simplesmente porque o governo federal obrigou há 20 anos o sal de cozinha das salinas do Rio Grande do Norte já vinha com iodo, só isso mais nada. E algumas cidades, como Palmares, o SAI, ele coloca iodo também na água, também coloca flu também, e assim por diante. Então, esses detalhes sobre hipertiroidismo, nós vamos falar na próxima semana. E a nossa frase da semana para fechar com chave de ouro. A frase da semana, meu filho, que a esperança sempre vai ser mais forte que o medo. Acho que a esperança está voltando ao Brasil e a gente vai poder... acho que em 90 dias já dá uma grande resposta, principalmente se houver mudança nessa semana. Eu falei o nome dessa médica, mas pode ser outra médica, viu? Da doutora Ludmila, eu conheço, eu sei que é uma grande cientista, mas pode ser qualquer médica e qualquer médico que entrar nisso aí vai trazer esperança e os raios de sol vão entrar nessa obscuridade. Claro, você está um técnico, vai estar um general, por exemplo, para gerenciar por exemplo, um município, uma secretaria de planejamento e assim por diante. Um general tem que ir para a parte do exército. Ele foi treinado na Escola Superior de Guerra para planejar a guerra, para defender o país, para defender suas fronteiras. Não foi treinado para defender Covid, pandemia. E principalmente, o que é que o general dizia? Veja como ele disse, olha, quando é que vai começar a vacina? Ele disse, olha, no dia D, na hora H. No dia D, na hora H. Ou seja, e quando é que o ministro Pazuello vai sair? No dia D e na hora H. Eu espero que seja essa semana. Dia D e hora H. Dessa semana, não passa não. Então a gente volta, não é no dia D nem na hora H não. A gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8h20 da manhã, com mais um Saúde da Cultura.